Bom dia a todos e todas. É com muita alegria e satisfação que iniciamos hoje a nossa jornada pela disciplina de contabilidade. Eu fico muito feliz que vocês tenham optado por essa disciplina. Isso mostra o interesse e a valorização do conhecimento e entendimento de vocês nessa área, né? Que é de suma importância tanto para vocês quanto para qualquer outro profissional e até qualquer outra pessoa, né? Entender de contabilidade, vocês vão perceber que é muito importante para controlar nossas rotinas, controlar nossas finanças, controlar nossa vida, né? Então, eu estou muito feliz de iniciar essa fase com vocês. Espero que haja muita troca entre nós, não é? De conhecimento, de vivência, enfim. Então, o objetivo agora é fazer uma apresentação do curso, de como nós vamos trabalhar, me apresentar, né? E mais uma vez dizer o quanto eu estou feliz por esses momentos que a gente vai ter ao longo desse semestre, tá bom? Então, eu sou a professora Fabiane Colares, contadora, formada pela Universidade Federal do Pará. Já tem muito tempinho. A gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Nosso curso, ele vai ser 100% online. Então, eu vou fazer apresentações como estas, através de tópicos, através de videoaulas. Em cada tópico, nós vamos fazer alguns trabalhinhos, mas nada muito difícil, bem objetivo, algumas práticas também, mas também nada muito difícil, tudo bem objetivo, porque a intenção do curso não é formar contadores, ou seja, eu não tenho a intenção aqui de fazer vocês, no final do curso, elaborar trabalhos que é de responsabilidade de profissionais de contabilidade, um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, assumir certas coisas que não é papel, né, de bacharéis em teologia. Mas a intenção aqui é dar a vocês todos os instrumentos necessários de conhecer, né, esses tópicos, esses pontos, visto que nas escolhas de vocês, né, ao longo da vida e após a formação, vocês podem se deparar com oportunidades e com desafios de administrar uma paróquia, uma igreja ou um projeto social. E para isso, será muito necessário entender e conhecer como se processa o dia a dia nessa área administrativa, financeira, que envolve todos os tópicos da contabilidade. Então, é importante demais o conhecimento de vocês, tanto teórico como prático, nessas áreas, porque serão contratados profissionais para isso, mas quem vai responder por isso serão vocês em algum momento das suas vidas. Ou vocês escolherão, ou vocês serão escolhidos para isso, tá bom? Então, estamos aqui para isso, para passar e trocar conhecimento com vocês sobre essa área. Eu sou contadora formada, como diz, e atuo como empresária contábil. Eu tenho um escritório de contabilidade
né, também, que tem algumas empresas, pessoas jurídicas também. E o nosso foco no escritório é a área do terceiro setor, no qual as organizações religiosas, as igrejas, as paróquias estão inseridas, né? Então, uma das minhas práticas do meu dia a dia é constituir entidades como estas, é acompanhar, é fazer a contabilidade, é calcular as folhas de pagamento, é fazer as prestações de contas de alguns projetos, né, recebidos por essas entidades, por financiadores, né, que repassam recurso, ou doadores, né, que repassam recursos para essas entidades, né. Então, esse é o meu foco de trabalho profissional e certamente por essa razão eu estou aqui para trocar com vocês os meus conhecimentos, para trocar com vocês com muita alegria tudo que eu aprendi ao longo dessa minha prática na contabilidade, né? Que é importante demais vocês conhecerem. Então, a ideia é formarem pessoas, é saírem pessoas com conhecimento real, né? Para serem, inclusive, responsabilizados por isso mais tarde, nesse controle, né? Responderem por isso mais tarde, né? Então, é importante demais vocês terem esse olhar, esse conhecimento, de saberem que entidades sociais, né? E esses termos a gente vai aprender e entender ao longo do curso, nas suas transações administrativas e financeiras e contábeis, elas precisam ser as mais transparentes e corretas e éticas possíveis, né? E para isso, nós temos que saber quais são as obrigações, nós temos que conhecer como é que se processa, quais são as regras, quais são as leis, não é? O que se precisa saber do dia a dia, no dia a dia, para que não sejamos excluídos, né? Não sejamos negados de alguns direitos que essas organizações têm por lei, né? Mas a gente precisa seguir regras. Quais são essas regras? O que se precisa conhecer? Então, essa é a ideia do curso, tá bom? E a gente vai conhecer agora cada tópico, né, que a gente vai trabalhar ao longo desse curso. O meu contato, ele vai estar disponível no final dessa apresentação, né? A turma passada criou um grupo de WhatsApp, me colocando nesse grupo. Desse grupo, no dia a dia, nós trocamos algumas ideias, tiramos algumas dúvidas, alguns lembretes, que é importante demais também. E, enfim, nossos encontros vão ser todas as quintas-feiras, né? Nossas aulas, como disse, vão ser aulas expositivas. Se necessário for, nós poderemos nos encontrar ao vivo, também de forma online. Mas, se Deus quiser, a gente vai se conhecer pessoalmente também, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer quais são os principais tópicos da nossa disciplina. O primeiro deles é, obviamente, o conceito de contabilidade, né? Vocês, como profissionais na área também da pesquisa, vocês compreendem que para qualquer pesquisa é preciso conceituar todos os pontos. E um dos pontos e conceitos importantes na nossa disciplina é, claro, a contabilidade. O que é a contabilidade? Qual a origem da contabilidade? Qual o objetivo da contabilidade? Qual o objeto?
da contabilidade, quais os instrumentos que a contabilidade utiliza para chegar nos seus objetivos. Então, é um ponto extremamente importante para a gente iniciar o nosso curso, tá bom? E logo em seguida, nós temos um link, né, da contabilidade para o curso de bacharelado em teologia, no qual vocês estão fazendo e se formando, se Deus quiser. Então, qual a importância da contabilidade para o curso de bacharelado em teologia? Qual a importância da contabilidade para vocês? Porque vocês precisam entender e conhecer a contabilidade. E eu acredito que vocês já tenham isso em mente quando escolheram a contabilidade como uma disciplina optativa, né? No Código Canônico, há muitos pontos que fazem essa relação. O Código Canônico, que vocês provavelmente sabem de cor e salteado, né? Em alguns artigos, há muitos pontos que mostram que um bacharel em teologia precisa entender de contabilidade, porque em algum momento ele vai responder, né, por uma área, por um setor em que ele está inserido, né? As paróquias, as igrejas, elas recebem recurso de alguns financiadores ou de pessoas físicas, né, dos seus fiéis. Então, esses recursos que não são da paróquia, que não são das pessoas responsáveis pela paróquia, são da sociedade. Então, esses recursos, eles precisam ser bem administrados, de uma forma organizada e transparente. Então, a pessoa responsável por isso vai precisar conhecer tópicos da contabilidade, da administração, para poder administrar tudo isso de uma forma correta, ética e transparente. Tá bom? Um terceiro ponto, importante demais também para a gente entender, os setores da economia. Logo quando eu iniciei, eu sempre falo, as organizações religiosas, elas fazem parte do terceiro setor. E lá estão as entidades sociais, né, que formam esse terceiro setor. Então a gente vai entender o que são essas entidades sociais, o que é o terceiro setor. E além do terceiro setor, temos o primeiro setor e o segundo setor da economia também. Então, vamos entender neste módulo o que é o primeiro setor, o segundo e o terceiro, e quais são as empresas, entidades que estão inseridas em cada setor desse. E vamos perceber por que é importante a gente saber distinguir disso um de outro, porque cada um tem sua característica específica, né? Por que que as entidades, as organizações religiosas estão neste terceiro setor? Então, a gente precisa realmente entender e compreender isso para poder atuar. Um outro ponto importante são conceitos e tipos de empresas. Entendemos lá em cima os setores da economia, conhecemos que cada setor tem um tipo específico de empresa e vamos conceituar essas empresas aqui. Saber distinguir uma das outras, porque pode ser que a gente não seja uma empresa, a gente é uma organização religiosa, mas nós vamos contratá-las para algum serviço, para fornecer algum material. Então, para a gente conhecer, fazer transações financeiras com essas empresas, a gente precisa saber e distinguir os tipos de empresas que existem, no caso no Brasil.
tá? O quinto tópico, a gente vai conhecer como se constituem as empresas, mas, sobretudo, como se constitui uma igreja, como se constitui uma organização social, né? Uma entidade do terceiro setor, né? Quais são os principais, as formas de constituição, né? A gente vai saber que vai precisar de estatuto, que vai precisar de organizar as pessoas responsáveis, por onde passa, né? Aonde se faz esses registros, né? Quais são as principais obrigações a serem pagas, as taxas a serem pagas, o que é preciso para fazer a constituição de uma empresa e de uma entidade também, que é de suma importância para a gente no nosso curso. E aí a gente vai começar a entrar nas questões mais práticas, pós-constituição, a entidade está funcionando, a empresa está funcionando, então como é a organização dela internamente? Esse olhar precisamos ter, precisamos conhecer. E principalmente esse ponto, que é a organização do setor financeiro de uma empresa em entidade. Uma empresa em entidade, ela sobrevive de dinheiro, né? Dinheiro que vem, empresa, através de venda de mercadorias ou prestação de serviços, enfim. E entidades vêm através de doações, arrecadações ou apoio, né, de algum financiador através de assinatura de um convênio, contrato ou projeto. E isso a gente vai entender lá na frente também. O que são isso? Então, essa organização do setor financeiro é fundamental para se manter aquilo que a gente coloca, que é a transparência, né? O dinheiro chega e a gente precisa saber bem administrá-lo, né? Então, no setor financeiro, nós temos tópicos como a abertura de conta bancária, né? Que todo recurso que entra numa entidade, e isso agora eu vou colocar bem específico de uma entidade religiosa ou de uma entidade do terceiro setor, ela precisa ter uma conta específica da entidade, uma conta bancária ou várias contas bancárias, a depender. Isso a gente vai entender também, né? Então, vamos compreender como é que se abre as contas bancárias, uma conta no banco, né? Vamos entender as formas de pagamento, seja através de cheque, seja através de transferências bancárias, DOC, TED, né? Vamos entender quais são os principais instrumentos de controle, né, para essas transações no setor financeiro. Vamos entender que é necessário e muito ter uma organização dos processos dentro do setor financeiro de uma entidade ou de uma empresa. E no nosso caso, vamos tratar de uma organização religiosa. É de suma importância se ter uma organização com normas e procedimentos implementados para que, no momento que se chega o dinheiro, nós temos a consciência de quais são os procedimentos que a gente vai utilizar para gastar esse dinheiro de uma forma limpa e transparente, né? É preciso que a gente tenha um orçamento organizado, que todos os gastos tenham um objetivo específico para a entidade, né? É preciso entender que todos esses gastos têm o porquê. Por que que eu estou comprando combustível?
para a realização de uma atividade tal. Por que que eu estou pagando um funcionário, né, para atender na limpeza da igreja, da paróquia? Então, tudo tem que ter, todos os gastos que no setor financeiro ocorrerão, tem que ter um objetivo específico voltado à ação social. Porque mais tarde essas informações elas serão demonstradas e prestadas contas, seja através da contabilidade dos relatórios contábeis, seja através de prestações de contas, né, financeiras. E quem vai responder por isso é o representante legal, que é um de vocês, que podem responder por essas transações que ocorrem dentro de uma entidade religiosa. Então, o setor financeiro, a organização do setor financeiro, os documentos, né, que envolvem os processos, é fundamental. É quase que o coração de uma entidade social, tá bom? Aí vem os projetos sociais. Vamos entender o que são esses projetos sociais, vamos entender quais são os principais financiadores, né, para se concretizar um projeto social. Vamos ver um exemplo de um projeto social, um modelo de um projeto social. Como disse, eu trabalho muito nessa área do terceiro setor, né? Então, eu lido com entidades sociais, como, por exemplo, a Caritas, né, que vocês devem conhecer bem. Eu trabalho com a contabilidade da Caritas Regional Norte 2, né? E a Caritas, como um organismo, né, da CNBB, eles trabalham nessa área social de atendimento de ações sociais. Então, para a Caritas sobreviver, ela tem muitas parcerias com esses financiadores, e essas parcerias eles acontecem através de projetos sociais. A Caritas apresenta um projeto para esses financiadores. Esses projetos têm toda uma formalização, né, que diz como é que eles vão se desenvolver, quais são as etapas do projeto, quais são os objetivos de atendimento social desse projeto, qual é o orçamento, ou seja, quanto se vai gastar, como se vai gastar. Ela apresenta esse projeto para os financiadores dispostos a financiar financeiramente, né, esse projeto. Quando aprovado, esse dinheiro vem para a entidade, e aí lá o setor financeiro organiza tudo, separa os valores com que vai gastar, gasta, recebe toda a documentação necessária, documentação essa que tem que ser legal, e a gente vai conhecer isso, a gente vai entender por quê, e se presta contas disso mais tarde. Mas o principal objetivo desses projetos sociais não é só a questão financeira. O principal objetivo é o resultado, é a quem a gente está atingindo, é como a gente está ajudando, né? Então, organizações religiosas, elas têm muito essas parcerias através de projetos sociais. Então, vocês precisam conhecer e entender como é que se capta um recurso, quais são os principais financiadores hoje conhecidos, e isso a gente vai compreender e perceber ao longo do nosso curso também. Um oitavo tópico da nossa disciplina são as demonstrações contábeis obrigatórias das entidades do terceiro setor, que são as entidades ou organizações religiosas, né? A contabilidade tem os seus instrumentos, né? Lá no conceito de contabilidade, a gente vai saber quais são os seus instrumentos. E um dos instrumentos dos resultados, que são os relatórios, né, contábeis, são essas.
E aí a gente vai precisar conhecer. Para poder cobrar do contador contratado para essa instituição ou projeto social, a gente precisa saber qual é o instrumento final, o relatório final que ele vai entregar para quem está administrando isso. Então, um dos, dos instrumentos e uma das obrigatoriedades que um contador vai entregar são as demonstrações contábeis obrigatórias. E elas são obrigatórias por lei. E nós vamos conhecer que lei é essa e quais são essas demonstrações que uma entidade precisa apresentar, né? Então, um exemplo disso é o balanço patrimonial. Então, a pessoa que é responsável por uma entidade social ou por uma organização social, uma organização religiosa, deve saber que essa entidade tem como obrigatoriedade, como instrumento, uma demonstração obrigatória, um balanço patrimonial. Então, esse responsável vai ter que saber cobrar desse contador. E mais, vai ter que saber fazer a leitura desse relatório também. Entender o que esse relatório, entender quais são os pontos que esse relatório apresenta, entender, saber interpretar esse relatório para a tomada de decisões, tá bom? O nono ponto do nossa disciplina e o nosso curso é a administração do setor de departamento pessoal de uma empresa ou entidade, que é o segundo bloco tão importante quanto o setor financeiro, é o departamento pessoal, né? As entidades, as empresas, elas são formadas de pessoas. E essas pessoas, elas precisam estar registradas. Como elas estão registradas? Elas são voluntárias? Então, o que o departamento pessoal precisa entender e saber e que vocês precisam compreender que tem que ter como instrumento dentro de um departamento pessoal? Precisamos ter um termo de voluntariado que nos respalde de que aquela pessoa é um voluntário e não um funcionário. A mesma coisa são os profissionais envolvidos dentro dessa entidade. De que forma essas pessoas estão ligadas à entidade, né? Que tipo de contrato? É um contrato de prestação de serviço? É um contrato formal de carteira assinada, né? Através da CLT? Que tipo de contrato? Por prazo determinado? E isso geralmente entidades que lidam com projetos e que precisam contratar pessoas específicas para esses projetos, contratam pessoas por prazo determinado, porque já se sabe que o projeto tem início, meio e fim, né? Quais são as obrigações, né, que esse departamento pessoal precisa conhecer, que as pessoas do departamento pessoal precisam saber, né? O que é carteira de trabalho, né? O que é ficha de registro do funcionário, né? Quais são as principais obrigatoriedades, como é que se dá o cálculo da folha de pagamento de uma determinada empresa ou instituição, o que se tem que recolher desses funcionários. Então, esse tópico, administração do setor de departamento pessoal, é tão importante quanto o tópico da administração do setor financeiro, porque tudo faz parte dessa organização, né? E esse tópico do departamento pessoal é importantíssimo, porque a gente tem que ter o maior cuidado do mundo em ter que fazer todos os registros direitinho, para que não haja problema com justiça do trabalho, né? Porque havendo problema com justiça do trabalho,
acarreta diversas e outras dificuldades. Além das dificuldades sociais, né, que é o problema com o profissional, que foi contratado e se colocou na justiça porque ficou muito insatisfeito, né? E principalmente uma questão financeira muito pesada, porque a Justiça do Trabalho, a maioria é a favor do empregado. Então, a entidade ela vai ser, de alguma forma ou outra, penalizada. Então, financeiramente, isso é ruim. Então, perceber e entender que o setor de departamento pessoal, assim como o setor do departamento financeiro, precisa estar organizado, precisa ter regras, procedimentos e normas para que não haja problema no futuro na relação com as pessoas que prestam serviços nessas organizações religiosas, nessas organizações sociais. Então, de tudo isso, a gente vai entender e a gente vai perceber a importância de se ter conhecimento de cada ponto desse. E o último tópico, para fechar a nossa disciplina, nós vamos saber também quais são as principais obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas das entidades do terceiro setor que estão inseridas, mais uma vez, as organizações religiosas. Como eu disse, essas organizações religiosas, elas são amparadas por lei. Sendo amparadas por lei, e sendo registradas legalmente nos cartórios, tem lá o seu número de CNPJ. Então, sendo assim, nós temos as nossas responsabilidades, nós temos as nossas obrigações. Essas obrigações estão nos recolhimentos de impostos ou isenções desses impostos, nas demonstrações, porque a gente lida muito com Receita Federal, com Receita Estadual, com prefeituras, né, que é a Secretaria de Finanças. Então, se tem uma cobrança de impostos e de obrigações por esses órgãos, ou órgãos trabalhistas também, como a Caixa Econômica Federal, como o Ministério do Trabalho. Então, para com estes, nós temos as obrigações que não podem deixar de ser feitas. Por quê? Porque a entidade pode pagar multa por não ter feito, né? Ou pode, inclusive, ser desenquadrada. O que é esse termo desenquadrada? Não ser mais permitido que elas recebam todas os direitos por serem consideradas organizações do terceiro setor, entidades do terceiro setor, entidades sociais, né? Desenquadrando, existem multas, né? Existem, inclusive, exclusão do CNPJ dessas entidades em determinado momento. O que pode ser um grande prejuízo e um grande problema, inclusive social, principalmente no que tange às ações dessas entidades, né? Dessas associações, né? E dessas organizações. Por quê? O principal objetivo é o social. Para a gente atingir esse social, né, dessas entidades, a gente precisa seguir regras, procedimentos e obrigações. E nesse caso, nesse ponto, essas obrigações, elas são as obrigações legais, com os órgãos fiscais, os órgãos federais, os órgãos estaduais, os órgãos municipais. Então, uma entidade religiosa, uma organização religiosa, ela precisa saber que tem muitas obrigações a serem cumpridas. E aí, nesse ponto, eu digo, com ou sem movimento, né? E esse termo também nós vamos entender e compreender
quando chegar nesse tópico, tá bom? Então é isso. É longo? É longo, mas é muito bom que vocês entendam e conheçam. Mais uma vez eu digo o seguinte, que a intenção não é fazer vocês saberem fazer tudo isso, fazer um balanço ou fazer uma declaração dessas. Não, é vocês saberem e conhecerem que existem essas obrigações, que existem essas regras, que vocês saibam interpretar. Quando receberem um relatório, uma declaração na mão, saibam por que as entidades precisam fazer aquilo, né? Saibam interpretar quais são as informações que estão contidas naquele relatório e naquela declaração. Se vocês perceberem a ausência de alguma informação, saberem, conhecerem que tem que cobrar dos profissionais que foram contratados para fazer esses trabalhos. Então, é assim, é conhecer algo que vocês se responsabilizarão, conhecer aquilo para que vocês cobrem das pessoas que vão trabalhar nos setores específicos, administrativos, financeiros e contábeis de uma entidade, tá bom? Então, esse é o nosso desafio. Nosso desafio é conhecer de uma forma bem macro cada tópico desse e perceber o quão é importante vocês entenderem isso, tá bom? Para aplicar nas suas ações depois de formados. Então é isso. Então, na nossa próxima aula, a gente vai começar com o primeiro ponto, que é o conceito da contabilidade, tá bom? Eu estou aqui com a minha relação de pessoas e que eu quero dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz em conhecê-los. Nossa relação tem o Carlos Ravi, tem a Cristina Lúcia, tem o Giovanni Navarro, temos o Edivaldo Cordeiro, a minha xará Fabiane Cavalcante, tem o Francisco Edivan, o Gilson Souza, o Giovanni da Costa, o Grandeves de Souza, Henrique de Brito, Joaci Souza, João Francisco, Jonathan Arroiane, desculpa, Jonathan, Laís da Silva, tem o Lucas Felipe, tem o Lucas Nazareno, tem o Luiz Cassiano, tem o Railson Viana, o Vando Oliveira e o Wilton de Souza. Sejam bem-vindos à nossa jornada. Muito prazer em conhecer vocês. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. E vamos lá, vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Grande abraço a todos e todas. E estamos aí, tá bom? Grande abraço.